do Senhor a todos, uma boa noite. Hoje estamos aqui com um tema maravilhoso. Estou com um convidado especial, Pastor Joás, que estará falando sobre o tema A Igreja Perseguida. E nós estamos muito felizes por poder chamar o homem de Deus, Pastor Joás José Moraes, bacharel em Teologia pela Faculdade Nacional em 2015, bacharel em Missiologia pela Faculdade Ibetel de Suzano no ano de 2012, foi consagrado ao pastorado em 13 de novembro de 2004, na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, onde ele serve ao Senhor até hoje. Aleluia. Neste ministério. Foi missionário na Bahia, primeiramente na cidade de Ubaitaba, nos anos de 1989 até 1993, o ano que eu nasci, naquela linda cidade. Casado com a irmã Silvana da Silva Moraes, há 30 anos. Casado com a mesma mulher, isso é bom, é importante. Tendo um casal de filho, que sou eu, irmão Jefferson e a irmã Juliana, a sua primogênita, tá bom? E também está por lançar nos próximos meses um livro chamado Missões, a página que a igreja não pode virar. Então, é um homem abalizado para estar falando sobre missões, e eu creio que ele tem muitas coisas para difundir o nosso conhecimento nesta noite. Chamei ele aceitou o convite, eu quero agradecê-lo. Que Deus assim abençoe a sua vida, e você já está com a palavra para assim ensinar os irmãos, dar um estudo sobre a igreja perseguida. Graças a Deus, amados irmãos, aqui estamos reunidos com o nosso irmão Jefferson, meu filho, que também está aí a despontar no ministério da palavra, levando consigo uma mensagem poderosa de Cristo aos mais nobres jovens que eles estão nesse momento vivenciando. Para começar a falar sobre esse tema tão importante, irmão Jefferson, que é missões na África, eu quero ler as Sagradas Escrituras que nos diz em Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gente por causa do meu nome. O próprio Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, nos princípios das dores, falou-nos que nós iríamos sofrer, fazendo a sua obra em mérito do seu nome. O nome do Senhor Jesus Cristo em todas as nações, meus amados irmãos, tem trazido esperança para um povo que vive nas trevas. Quando nós falamos sobre a perseguição na África, nós estamos falando, meus amados irmãos, de algo que está acontecendo, irmão Jefferson. A perseguição, ela está acontecendo ainda lá no continente africano. O que se entende por igreja perseguida? A nossa co-irmã, a Missão Portas Abertas, ele define o que é perseguição. Perseguição é qualquer hostilidade experimentada com resultado de identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Que definição maravilhosa! Porque muitas pessoas perguntam mesmo se o Brasil existe perseguição. A perseguição pode ser um ato hostil. A perseguição pode ser uma palavra inflamada, falada contra nós cristãos. A pessoa que não gosta da gente, que fala publicamente. Então isso daí traz uma hostilidade a essa igreja chamada hoje em dia, pelos teólogos missionários, a igreja resiliente, a igreja perceptiva. E isso demonstra, meus amados irmãos, a alegria de servir a Deus, mas a preocupação também de sermos perseguidos por coisas pequenas e até mesmo por atitudes, por palavras condenatórias
de alguém que não ama a Cristo e não ama a sua igreja e não ama o seu povo. Isso aí é estarrecedor, porque nós já estamos no século 21, irmão Jefferson, e no século 21 ainda temos a perseguição. O extremismo islâmico no mundo de hoje tem dois principais centros: o Oriente Médio e a África subsaariana, que são os países situados no deserto do Saara. Falando no deserto do Saara, irmão Jefferson, é importante dizer que esse deserto, onde vivem muitas nações, muitos beduínos, muitos camponeses, onde a agricultura é difícil, o modus viver de lá é difícil, ele abrange uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. É uma briga muito grande no deserto da Saara por causa do petróleo que há dali. O bauxita, outras coisas mais poderosas para o homem, mas é totalmente distante de água, porque a água é vida, queridos. Então a África é dividida nesses dois pontos. Em termos numéricos, a perseguição ao cristão nessa região supera o que está acontecendo no Oriente Médio. Dos 50 países da classificação da perseguição religiosa em 2016, 16 estão na África. Então nós temos 50 países, 16 desse montante de países perseguidos, que nós vamos falar, dividir um pouco nesse momento de estudo da palavra sobre as missões na África. 16 estão vivendo perseguição extrema. E isso daí não é bom, porque lá, meus amados, nessa perseguição terrível, cristãos estão sendo martirizados, cristãos estão sendo queimados, igrejas estão sendo depredadas, destruídas, mulheres sendo estrupadas, crianças sendo mortas, a inanição, a crescente fome, e nós vemos problemas muito grandes dentro dessas nações que está no deserto ali, fazendo esse mal terrível, segundo a ONU. E a inanição das crianças, irmão Jefferson, é que também deixa essa nação pobre e empobrecida, porque essas crianças não nascem com vigor para ter força, para caminhar, para trabalhar, para conquistar, e estão totalmente sendo pisoteadas pelos governantes que ali existem. Isso daí é uma forma de exterminar essa nova geração que está crescendo, e principalmente o alvo é o cristão. O cristão nesses países de extrema opulência é destruído. E nós não sabemos, irmão Jefferson, como crescerá a igreja dentro desse deserto chamado a Saara. Um dos dois recém-chegados na lista é o Níger, que está na 49ª posição, onde a violência anticristã ficou ainda mais intensa após a publicação do jornal satírico francês chamado Charlie Hebdo, que colocou em exposição a imagem do profeta Maomé chorando em janeiro do ano passado, o que o mundo islâmico considerou ser uma provocação em retaliação. A nova capa do jornal, houve um protesto violento, que atingiram principalmente a comunidade cristã do Níger. Você vê que coisa? Publicar num grande jornal de uma circulação, um jornal francês, uma imagem do profeta Maomé chorando. Isso trouxe uma indignação, uma comoção do povo islâmico, que vieram contra os cristãos. E isso, meus amados, é preocupante, porque ele ama muito mais
o profeta chamado profeta Maomé, o Deus do deserto, do que mesmo o verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. Pastor Joás, tem uma dúvida acerca de missões. Aí você declarou que o Níger é o país que mais se persegue. Anualmente, quantos missionários são assim decapitados, perdem a sua vida? O senhor tem esse dado para passar para quem está nos ouvindo? Bom, Jefferson, nós temos esse dado atualizado pelas missões, tanto a Junta Mundial de Missões, que é conhecida como a JMM, e também como as missões Portas Abertas. Esses dados não é muito alegre, alentador para nós. Esses dados são sacrificantes, não só para quem lê, irmão Jefferson, mas também para aquelas pessoas que vivenciam missões, que amam missões, que faz missões. E muitas das vezes nós fazemos missões no tripé, orando, contribuindo e indo. Mas respondendo a sua pergunta salutar, atualmente sou martirizado anualmente 170 mil cristãos em todo o mundo. Ainda a prática não só de matar, de queimar, mas eles usam também nos países árabes, nesse legado terrível, o enforcamento, né? Nós vemos cristãos sendo enforcados porque dizem, meus amados irmãos, ser cristão, adorar ao Senhor Deus, a servir a Jesus Cristo. E uma coisa muito importante, irmão Jefferson, que é uma família de muçulmanos, tinha uma criança, uma jovem, isso cortou meu coração, eu lendo esta semana, que essa jovem, ainda dos seus 13, 14 anos, porque era cega, problema nos olhos de audiovisual, era cega, ela foi expulsa do seio da sua família, porque aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Contando aos seus pais, imediatamente ela foi expulsa do convívio do lar, porque não só aceitou a Jesus, mas declarou a família que agora fazia parte dos cristãos. E hoje a Junta Mundial de Missões está cuidando dessa jovem. Isso para mim é um ganho muito grande, mesmo não vivendo perto dessa jovem, mas sentimos o amor, temos o mesmo sentimento, estamos ligados pela mesma cruz, pelo mesmo ideal, pelo mesmo propósito, porque a igreja somos nós. A igreja não é só aqui brasileira, a igreja ela está ramificada nesses países, encoberta, adorando em lugares esquisitos, em subsolos, mas está viva, está esperando o retorno daquele que prometeu um dia voltar para arrebatar a sua igreja. A importância é essa. E nós voltando ao nosso estudo, nosso irmão Jefferson, nós podemos ver que de lá para cá houve muitas mortes, igreja destruída e ataque em diversos pontos do país. E um decreto na TV, o presidente Mohamedou questionou o que os cristãos do Níger fizeram para merecer isso. Isso o quê? Essa atrocidade. O que eles fizeram? Com que momento foram injustos? Mas a intolerância religiosa faz com que grupos radicais, como o Boko Haram e o grupo Al-Shabaab, cometam ataques sem precedentes. E segundo os anais dos livros, pesquisando, esse Boko Haram, ele nasceu o extremismo do Islã, dos adoradores de Maomé. Isso que é preocupante. Eles matam porque um adora a um Deus,
Mas nesse caso, o preocupante é o cristão. É aquele que dedicou-se e dedica a sua vida em adorar e servir ao Senhor Jesus. Pastor Joás, para os amigos que estão nos ouvindo aqui nesta noite, você falou muito sobre essa adoração sobre Maomé. Aonde difundiu essa seita islâmica? Quando começou? Como foi feita? Conforme aquilo que você tem de estudo, de base, quando você estudou sobre missiologia, como foi criado essa seita islâmica aí na adoração de Maomé? Maomé, ele surge, é muito antigo a seita do islamismo, mas ele situa-se principalmente na cidade de Meca, na Arábia. E ali eles fizeram a sua igreja, o seu povo, e ele tem dias especiais. Diz que os muçulmanos, eles oram nas praças, eles oram nos faróis, eles oram na mesquita 3 vezes ao dia. Então eles popularizaram essas nações, né? Eles são muito fortes no Oriente Médio. E tanto é, para quem não sabe, os estudantes, os teólogos brasileiros, eles também estão fortemente ligados aqui no Brasil. Tem como mesmo no estado de São Paulo, os muçulmanos, eles já têm um número muito grande e já tem as suas próprias mesquitas aqui no estado de São Paulo. Nascendo de Meca, eles se alastraram em maioria do Oriente Médio. E por dizer, irmão Jefferson, eles, nesses 54 países que totalizam a África, eles estão na maioria desses países fazendo e criando essa atrocidade. Não só adorando a Maomé, mas também não deixando os cristãos eles crescerem, né? Porque o cristão aqui nesses países, que nós falamos do continente africano, tinha lojas riquíssimas, tinha mercados, e eles foram totalmente saqueados, foram mortos, e os muçulmanos tomaram conta. Eles são totalmente extremistas, são uma pessoa que não deixa essa difusão do evangelho, essa luz da palavra chegar a essas nações africanas. E quando ela chega, eles fazem o possível para destruir aquilo que os missionários plantaram. Então tem muitas pessoas morrendo por motivo disso. Então nós, neste propósito deste vídeo, trouxe uma pessoa abalizada para nos falar, e o pastor Joás também esteve no campo da Bahia, ele também tem a sua experiência pessoal. Eu gostaria que o pastor Joás também falasse um pouco sobre a experiência no campo. Nós falamos os dados atuais, falamos também que 170 mil missionários anualmente são mortos por amor à palavra do Senhor, por amor a Deus. E agora também quero que o senhor passe para esses novos jovens, novas pessoas que têm essa chamada, têm essa chama missionária no coração. E eu gostaria que o pastor Joás falasse uma palavra de incentivo, porque os números verdadeiramente não são animadores, mas eu creio que aquele que tem esta chama, ele pode propagar esta chama do evangelho e da palavra do Senhor. Boa pergunta, irmão Jefferson. Essa daí eu posso falar de cabeça, porque está vívida ainda na minha mente. Meu chamado para missões é um chamado, eu adorava ao Senhor na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus em Osasco, no ano de 1988, quando eu ouvi a voz do Senhor me chamando, quando meu avô, o pastor José Venâncio da Silva, hoje com seus 94 anos de idade, trabalhava numa empresa têxtil chamado Campo Belo, e ele, naqueles dias, ele pagou a minha inscrição num curso de missiologia num bairro chamado Pedreira, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, e nós passamos ali aprendendo uma semana, e foi ali que meus olhos foram abertos, o Senhor confirmou a minha chamada, me batizou com o Espírito Santo, me deu os dons de visão e de revelação, não simplesmente
eu fui enviado, mas através de mim, irmão Jefferson, muitas pessoas foram enviadas, porque Deus ainda deu-me o dom da profecia e pude profetizar essas pessoas. Em meu campo, nós fomos missionários na Bahia, na cidade chamada de Ubaetaba. E quando lá chegamos, depois do meu casamento, eu casei no dia 28 de outubro de 1989, e no mesmo ano, no mês de dezembro, eu fui enviado para o estado da Bahia, principalmente na cidade de Ubaetaba, para começar meu trabalho missionário. Eu tinha lá 22 anos de idade. Nos meus primeiros dias de casamento, Deus me proporcionou esta alegria de deixar o conforto do meu lar, o amor da minha esposa, para servir esta causa. Hoje, já passado mais de 30 anos de casado, e essa chama não apagou em mim. Sinto arrepios, sinto uma chamada forte, uma alegria de publicar, aleluia, a palavra do Senhor, de escrever, de ser útil na obra, de evangelizar, de visitar, de fazer tudo aquilo que o Mestre, o próprio Senhor Jesus, nos seus evangelhos, ensinava e fazia como exemplo para que esta obra desenvolvesse. Então, ali, irmão Jefferson, no estado da Bahia, na cidade de Ubaetaba, foi um nascedouro de como Deus ia me usar e está me usando até esse presente momento. Muito importante a sua pergunta, porque traz à minha memória que Deus nos levou também com um propósito, aleluia, no mês de dezembro, no último dia, permitir que eu pregasse a palavra, aleluia, a palavra de Deus, ali no vilarejo, na igreja estava implantada, e ali um jovem, aleluia, fosse batizado com o Espírito Santo e Deus abrisse a visão da igreja baiana, que hoje já tem mais de 14 templos, ela é autorresistente, essa igreja, ela nasceu, ela foi implantada, ela foi confirmada pelo Senhor, as pessoas estudaram, foram ao seminário, foram preparadas, foram treinadas, e a igreja cresce de uma forma estrondosa para a glória do Senhor Jesus. Tendo o irmão Jefferson também, o pastor titular hoje, aleluia, da igreja do Ubaetaba, é um pastor nativo, é um pastor da terra, aleluia, de famílias que se converteram ao Senhor Jesus e hoje estão pregando o evangelho de poder, de milagre, de sinais e crescendo e arrebanhando muitas vidas para Cristo. Isso aí é minha alegria, porque a minha alegria é só de levar aquela semente, mas hoje ver que essa semente, ela morreu, frutificou, está frutificando para a glória do Senhor Jesus. Mediante todas essas experiências que você passou e ainda passa por ter essa chama missionária no seu coração, as pessoas que vão assistir esse vídeo, os jovens pregadores, teólogos que querem e estão inseridos neste contexto episcopal, agora com um conselho de pastor, qual seria o seu conselho para este jovem, para esta pessoa, também até para pessoas que estão no campo, que vão chegar e ter acesso a este vídeo, pessoas que estão vivenciando muitas vezes misérias, afrontas, perseguições, estão muitas vezes vivenciando a provisão diariamente de Deus. Qual é a sua palavra para essas pessoas, falando acerca da igreja perseguida, não tirando foco, mas dando assim um conselho e até mesmo mostrando uma solução para essas pessoas? Essa pergunta é muito pertinente, irmão Jefferson, porque a juventude de hoje, ela tem várias visões, e uma das optasias, né? Um dos prismas do jovem é ser usado por Deus. Mas antes que o jovem seja usado por Deus, eu quero falar tematicamente, nós temos que ser preparados, irmão Jefferson. Muitas pessoas querem ser usadas 1 ano, 2 anos, até 5 anos.
Porque a confirmação de um missionário, para nós sabermos se ele realmente é chamado, segundo as juntas missionárias, é 3 anos no campo. E 3 anos, pensando bem, irmão Jefferson, foi os 3 anos que o próprio Senhor Jesus Cristo formou sua equipe missionária. Um seminário de 3 anos com Jesus. Esse seminário também eu queria para a minha vida. Quero com o mestre. Mas hoje pouco se fala em preparação para ser usado na obra do Senhor Jesus. Não só como missionário, mas como pastorado, como mestre, para ensinar. Então, se você jovem aspira, se você tem esse desejo, meu querido, vá para uma faculdade, vá para um seminário, se preocupe, né? Se preocupe, se abalize, peça uma carta com o seu pastor, se determine, ore, jejuma, né? Mas vá em frente, não perca o foco. Essa chama precisa estar queimando e saturando o seu ser todos os santos dias. Pastor Joás, a última pergunta para a gente encerrar. Qual é a sua visão? E se tiver alguma estratégia que passe pela sua mente, nesta noite, sobre como evangelizar em tempo de crise e de pandemia. Nessa época de crise e pandemia, eu agradeço a Deus pela informática, né? Pelos sites, pelas lives, por tudo aquilo que nós podemos aprender, irmão Jefferson. Nós temos que utilizar essas ferramentas. Todas as ferramentas de comunicações. Todas as ferramentas de comunicações para nós atingirmos o ápice da igreja, que é levar Jesus Cristo a todas as casas. Aonde puder alguém alcançar, aleluia. Abrir, se nós estivermos no Facebook, aleluia. Se nós estivermos em outros lugares, que ele ouvindo a mensagem salvífica do Evangelho, ele possa sentir-se abraçado por este Jesus, e sua vida fosse salva para a glória do Senhor Jesus. Esse aí é o meu desejo, porque essas ferramentas atuais são ferramentas que o Senhor nos preparou. Enquanto a igreja está em casa, mas a igreja está adorando e fazendo tudo aquilo que Ele nos ensinou. Amém? Quero agradecer a pessoa do pastor Joás, também meu pai, é uma referência para a minha vida. Chamei ele porque ele tem mais condições, por ter vivenciado missões e porque esta chama, como os irmãos perceberam, arde ainda muito no seu coração. É um pastor missionário, é um pastor que contribui, né? Não por ser meu pai, não por estar próximo, mas eu preciso sugar ele, assim, o conhecimento, as experiências, a vivência que ele teve e tem ainda, para que eu possa também ter no meu ministério excelência como ele tem hoje no ministério, e que é já há 15 anos pastor. Eu quero, assim, pedir para você, querido amigo, querido irmão, que vai assistir, que está assistindo, que está sendo abençoado por este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Dê o seu comentário, se esse vídeo te edificou, se esse vídeo assim falou ao seu coração, se essa chama já estava se esvaindo do seu coração e através desse vídeo ela pôde se reacender para fazer missões. Missões é hoje, é agora, e Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e nós não podemos se apresentar a Ele de mãos vazias. Nós tivemos tempo e temos tempo para pregar a palavra, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em tempo e fora de tempo. Nós temos esse tempo, e da mesma forma que Paulo disse a Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Eu quero salientar também acerca do livro do pastor Joás, Missões, a página que a igreja não pode virar. Então, esse livro será lançado nos próximos meses e eu estarei disponibilizando o link para os irmãos, estarei até divulgando em sua congregação, em sua igreja, e o nome do Senhor será glorificado. Pastor Joás, muito obrigado pela sua presença, que foi de muita valia para nós. Foi um estudo abençoado sobre perseguição. Queríamos poder falar mais porque o assunto é abrangente, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Continue sendo este homem de Deus e que Deus assim o abençoe de forma especial.